Nessa aula, combinamos dois assuntos: cálculo de escoamento superficial hidrológico e terraceamento. Certamente essa é a aula que vai demandar mais trabalho tanto para o entendimento dos procedimentos de cálculo, como para a sua aplicação e os conceitos práticos envolvidos. Então, reserve um pouco mais de tempo essa semana para a realização dos exercícios e, no caso de dúvidas, procure os nossos plantões presenciais na quarta e na sexta-feira. Bom trabalho essa semana. Nessa aula, iremos abordar alguns conceitos de hidrologia de escoamento superficial da água do solo. Nós vamos colocar esse assunto dentro de um contexto específico, visando os projetos conservacionistas. Nesse conceito, não é todo escoamento superficial da água do solo que interessa, mas sim aquele que ocorre em condições de precipitações extremas. Outra situação bastante comum na aplicação de hidrologia de superfície em projetos conservacionistas é que normalmente a disponibilidade de dados para os cálculos e para as estimativas não é muito grande. Então, as equações e os métodos de estimativa têm que ser bastante robustos. Eles têm que conseguir levar a estimativas confiáveis, mesmo com uma quantidade relativamente pequena de informações de entrada dos modelos de estimativa. Antes de apresentar os procedimentos de cálculo que permitem a estimativa do escoamento superficial em condições extremas, vamos analisar a importância dos eventos extremos na erosão do solo. Nessa imagem, nós vemos os resultados resumidos de um estudo feito nos Estados Unidos, que considerou em torno de 4.000 eventos de precipitação que ocorreram ao longo de 28 anos em pequenas bacias hidrográficas. Essas pequenas bacias hidrográficas eram cultivadas com as mesmas técnicas de manejo do seu entorno. Portanto, isso representa aproximadamente as condições de erosão dos agroecossistemas das regiões em que foi feito o estudo. Os 4.000 eventos de precipitação foram ordenados em função da quantidade de erosão provocada. Na figura, nós vemos os resultados dos 5 eventos que mais provocaram erosão. O primeiro evento dos 28 anos, que ocorreu durante os 28 anos, que mais provocou erosão, provocou uma quantidade acumulada de 25%. Se considerarmos os primeiros 5 eventos em quantidade de erosão provocada, nós temos algo em torno de 66% da erosão ao longo dos 28 anos, concentrada nesses apenas 5 eventos. Ou seja, caso esses 5 eventos não tivessem ocorrido, não teria ocorrido 66% da erosão de todo o período. Essa enorme assimetria, ou seja, a concentração da erosão ao longo do tempo em alguns poucos eventos, que são responsáveis por uma enorme quantidade de erosão, deve ser entendida da seguinte forma. Os agroecossistemas se adaptam aos ciclos naturais em que ocorrem precipitações extremas. Geralmente, nesses períodos em que há grande probabilidade de ocorrência de eventos extremos, os solos estão completamente cobertos pela vegetação. Nesse caso, imitando os sistemas naturais, ou seja, em que pouca erosão vai ocorrer. O agricultor se adapta a esses ciclos naturalmente, principalmente para evitar os danos que a erosão pode provocar sobre as suas culturas. Os eventos associados a muita erosão, eles podem ser explicados da seguinte forma. O evento tem que ter ocorrido numa condição em que o solo está desprotegido. Isso pode ocorrer devido a um deslocamento no tempo desse evento. No tempo, ou seja, numa situação em que o agricultor não esperava que fosse acontecer um evento extremo, ele ocorre. Como ele não esperava esse evento, ele não estava
com a sua condição de solo e cobertura adequados. Uma outra situação são situações de transição de agroecossistemas. Ou seja, o agricultor está migrando de um sistema de produção para o outro, ao qual ele não está ainda acostumado, ao qual ele não conhece adequadamente, ou mesmo que essa transição implique necessariamente na remoção da cobertura e um tempo de exposição a risco. Abertura de novas áreas ou renovação de culturas perenes são exemplos. Nos eventos de grande intensidade de precipitação, principalmente se eles estão associados a uma situação de pouca cobertura do solo, e por isso podem provocar perdas extremas de erosão, ocorrem duas coisas. A primeira delas é um grande poder erosivo do impacto das gotas de chuva, que tendem a ser maiores, portanto, terem maior energia cinética. Esses eventos de grande intensidade, principalmente em solos não cobertos ou pouco cobertos, também vão estar associados à formação de enxurrada. Nessa figura, nós vemos a estimativa de formação de enxurrada em cana-de-açúcar num argissolo de textura superficial arenosa e subsuperficial média em Piracicaba. Do total de 1.252 milímetros por ano, que é a média da precipitação que ocorre nessa região, a maior parte vai ser evapotranspirada, em torno de 960 milímetros por ano. A percolação representa outros 200 milímetros. O escoamento superficial vai representar apenas 98 milímetros por ano nessa situação de simulação. E ele ocorre, como nós podemos ver nas linhas dos gráficos, em apenas alguns poucos episódios ao longo do ano, em alguns poucos eventos. É justamente esse escoamento superficial que vai estar ocorrendo nesses eventos de grande intensidade, que também vai fazer com que haja um poder de erosão associado à concentração desse fluxo. Mesmo ele não influenciando muito o ciclo hidrológico de uma bacia hidrográfica, esses 98 milímetros, se concentrados sobre a superfície, podem atingir velocidades maiores e turbulência, e com isso provocar erosão em vossorocas. Como vimos até agora, os projetos conservacionistas, ou qualquer ação feita no sentido do controle da erosão, ela tem que considerar situações extremas e inesperadas. Ou seja, as estratégias têm que supor que aquilo que vai ser implantado, se funcionar apenas em condições médias ou naqueles períodos em que os danos da erosão são esperados, nós vamos estar controlando uma quantidade relativamente pequena da erosão. Algo, certamente, menos do que a metade. A maior parte da erosão se concentra em situações muito extremas e em situações em que não se espera que vão ocorrer danos. Vamos ver agora um conjunto de procedimentos de cálculo que permite justamente avaliar o escoamento superficial no seu volume e na sua intensidade, olhando essa situação específica, situações extremas e inesperadas. Em conservação do solo, principalmente para a realização de projetos conservacionistas, muitas vezes precisamos conhecer algumas características das precipitações intensas. As duas grandezas que normalmente são necessárias é o volume da precipitação e a sua intensidade. Vamos primeiro tentar definir a relação que existe entre o volume de uma precipitação intensa, geralmente medido em milímetros, e a sua duração, em horas. Essa relação, ela sempre segue uma curva que cresce de forma relativamente exponencial. Ou seja, à medida que aumenta a duração da precipitação, do evento de precipitação, é esperado que o seu volume também aumente. Mas essa relação, ela não é linear.
ela apresenta uma característica exponencial, que se reflete quando definimos a relação existente entre a intensidade da precipitação, geralmente medida em milímetros por hora, e a sua duração, em horas. Nesse caso, nós vamos observar uma relação exponencial inversa àquela da relação volume e duração. Ou seja, as precipitações de duração mais curta tendem a ter intensidades muito maiores do que aquelas de duração mais longa. A relação de ambas as grandezas é influenciada por dois fatores. O primeiro deles é o tempo de recorrência dessa precipitação, ou seja, o número de vezes esperado que esse evento de precipitação se repita anualmente. Tempos de recorrência, por exemplo, de 10 anos, indicam que essa precipitação tem uma chance de ocorrer a cada ano de 10%. Se aumentarmos esse tempo de recorrência, iremos encontrar curvas de relação entre precipitação, volume e intensidade e duração superiores a isso. Ou seja, um evento que se repete uma vez a cada 10 anos, numa determinada duração, ou a intensidade dessa precipitação nessa duração, será menor do que tanto o volume como a intensidade desse mesmo evento esperado que se repita, por exemplo, uma vez a cada 20 anos. Um outro fator que interfere na relação entre o volume e a intensidade é a localização dessa área. As chuvas intensas, assim como outros atributos do clima, é muito sensível a diversos fatores ligados à localização. Áreas costeiras, áreas de altitude mais elevada, ou com latitudes e longitudes diferentes, vão apresentar relações diferentes. As equações que vamos utilizar para a definição dessas duas relações de volume e intensidade com a duração da precipitação, elas precisam necessariamente, para projetos conservacionistas, serem sensíveis ao tempo de recorrência da precipitação, porque aqui nós vamos definir a segurança das nossas estimativas. Quanto maior o tempo de recorrência, mais seguro será o projeto. Ele será dimensionado para volumes ou para intensidades maiores. Consequentemente, também haverá um efeito sobre o custo. E além de ser sensível ao tempo de recorrência, essas equações têm que ser sensíveis à localização. Qualquer equação que estime eventos extremos ou eventos de grande intensidade ou grande volume em função da duração, que seja sensível ao tempo de recorrência e à localização, podem ser utilizados em projetos conservacionistas. A equação que atende a esses requisitos que nós vamos adotar nessa disciplina é a equação de Fastether. Apesar de ser uma equação desenvolvida há muito tempo atrás por esse pesquisador, ela atende todos os requisitos necessários, ou seja, ela foi definida para todo o Brasil e tem como variável de entrada na definição da relação entre a duração da precipitação e o seu volume ou intensidade, o tempo de recorrência esperado. Mas qualquer equação que atende a esses requisitos pode ser utilizada. Se você, em alguma região, dispuser de uma equação mais recente que atenda os mesmos requisitos, você pode substituir a equação de Fastether. Essa é a equação. O P maiúsculo é a precipitação máxima esperada, dentro de um certo tempo de recorrência em anos, que é o T maiúsculo.
Esse tempo de recorrência vai ser utilizado para a definição do grau de segurança dos projetos conservacionistas. Quanto maior o tempo de recorrência, menor será a chance de falha do projeto. Normalmente, em terraceamento, nós utilizamos de 10 a 15 anos de tempo de recorrência. Em estruturas de escoamento mais sensíveis, como canais de escoadouro ou vertedouros de açudes ou pontes, esse tempo pode ser bem maior. Talvez algo entre 30 e 40 anos seja o tempo adequado. O T minúsculo é a duração da chuva para a qual queremos calcular a sua precipitação máxima. Alfa, beta, A, B e C são constantes, que ajustam essa equação para durações distintas e para as diferentes localidades. O valor dessas constantes é tabelado e está disponível no material anexo à disciplina. A planilha de cálculo que será utilizada durante as aulas para o cálculo das precipitações máximas, ela já tem essas constantes também associadas ao... De qualquer forma, se resolvermos essa equação para diferentes tempos de duração da precipitação para qualquer lugar, nós teremos um resultado gráfico semelhante àquele apresentado na parte de baixo dessa figura. Ou seja, se considerarmos a intensidade da precipitação em função da duração, as intensidades máximas esperadas em qualquer tempo de recorrência sempre vão seguir uma figura exponencial. Ou seja, as precipitações de duração mais curta apresentam intensidades muito maiores em situações extremas do que aquelas de duração mais longa. Com essa equação ou outra semelhante que permita o cálculo de precipitações extremas em função da sua duração, terminamos a primeira parte do cálculo, ou seja, nós nos capacitamos a calcular as precipitações intensas que vão ser associadas aos eventos extremos. O cálculo, no entanto, prossegue, porque precisamos converter esta precipitação, no caso de escoamento superficial, em vazões ou em volumes que terão que ser considerados nos projetos conservacionistas. Vamos resumir o que discutimos até agora. O escoamento superficial da água do solo, ou a enxurrada, vai ser sempre igual à precipitação menos a infiltração, ou seja, o excedente. A precipitação total, uma parte dessa precipitação total vai infiltrar no solo, a diferença entre esses dois será o escoamento superficial. A maior parte das precipitações tem intensidade inferior do que a capacidade de infiltração de água no solo. Portanto, a precipitação menos a infiltração não vai resultar em escoamento superficial. Mas as chuvas intensas, que são principalmente as chuvas associadas à erosão, muitas vezes excedem a capacidade de infiltração de água no solo, provocando enxurrada. Vamos então tentar resolver essa equação nesse caso específico, em que a precipitação excede a capacidade de infiltração de água no solo, e já pensando na vazão, ou seja, em estimar o fluxo que essa água que não infiltrou no solo vai provocar, o fluxo e o volume. Então, se pensarmos na vazão, que é uma indicação de fluxo, num determinado ponto XY, nós podemos dizer que essa vazão, esse fluxo vai ser igual à intensidade da precipitação menos a intensidade da infiltração de água no solo, multiplicado pela área de captação desse ponto XY. Ou seja, nós temos uma determinada precipitação ocorrendo, por exemplo, a 50 milímetros por hora. Se a capacidade de filtração de água do solo for inferior a isso, por exemplo, 30 milímetros por hora, haverá um excedente, que multiplicado pela área irá resultar numa vazão.
Também no caso específico da precipitação, da intensidade da precipitação ser muito maior do que a intensidade de infiltração da água no solo, e isso vai ocorrer principalmente nos eventos extremos e em condições de solo saturado, nós podemos simplificar essa equação mais uma vez e afirmar que, nesse caso específico, em que a intensidade da precipitação é muito maior do que a capacidade de filtração de água no solo, que a vazão vai ser igual, a vazão num determinado ponto XY vai ser igual à intensidade dessa precipitação vezes um coeficiente de enxurrada vezes a área de captação do ponto XY. A adoção de um coeficiente de enxurrada, ao invés da enxurrada ser determinada de forma dinâmica, simplifica muito a solução dessa equação, porque esse valor nós podemos consultar em tabelas que consideram apenas as propriedades do solo, o tipo de solo, o uso que ele está tendo e a declividade. Essa equação simplificada será a equação que iremos utilizar para determinar as vazões máximas em projetos conservacionistas, principalmente aqueles que envolvem a interceptação ou a condução dessa enxurrada em terraços ou canais escoadouros. A combinação dessas duas equações, a equação racional, que é utilizada no cálculo do escoamento superficial, seja a sua vazão, seja o seu volume, e a equação de Fastetler, que permite a definição das precipitações de maior intensidade ou volume associados a um determinado tempo de concentração ou duração da chuva, são a base de cálculo da vazão ou do volume de entrada com o qual iremos lidar. Ou seja, qual é a vazão ou o volume de escoamento superficial esperado num determinado evento extremo. Para utilizar essas equações no cálculo da vazão máxima esperada, precisamos de mais um conceito, que é o conceito de tempo de concentração. O conceito de tempo de concentração pode ser entendido da seguinte forma. Primeiramente, conhecemos a relação entre a intensidade máxima de uma precipitação extrema e a sua duração. Essa relação sempre segue uma tendência exponencial. As precipitações de curta duração apresentam as intensidades mais elevadas. Vamos considerar agora uma microbacia hidrográfica, que tem essa delimitação de divisor de água e a linha de drenagem, ou talveg. Nós queremos determinar a vazão na saída dessa bacia hidrográfica, a vazão máxima esperada. Vamos considerar que a enxurrada que se forma no ponto mais distante da bacia hidrográfica vai fazer este percurso, primeiro até a drenagem e depois seguir por ela. O tempo demorado para esse percurso vamos chamar de tempo A. Vamos localizar esse tempo nesse gráfico. Ele vai estar associado a uma precipitação máxima esperada dentro de um determinado tempo de recorrência. Vamos considerar agora que ocorre uma precipitação de intensidade maior do que a intensidade associada ao ponto A. Essa precipitação terá, de acordo com essa relação, uma duração inferior ao tempo de duração da precipitação. Portanto, em nenhum momento de ocorrência dessa precipitação, de intensidade maior do que aquela intensidade verificada no tempo de percurso máximo da água, a área toda da microbacia hidrográfica estaria contribuindo com vazão para esse ponto. Ou seja, a precipitação ela termina antes que toda a área esteja contribuindo com enxurrada no ponto que queremos determinar a vazão máxima.
O mesmo podemos pensar para precipitações de duração superior ao tempo A. Elas têm, estatisticamente, uma intensidade inferior àquela intensidade observada no ponto A. Então, se definirmos que a vazão máxima ela vai ser igual à intensidade da precipitação multiplicada pela área de captação e pelo coeficiente de enxurrada, que é uma constante, podemos deduzir que a precipitação associada ao percurso de maior distância dessa bacia hidrográfica vai resultar tanto na área maior de contribuição e na maior intensidade de precipitação. Precipitações de intensidade mais elevada do que aquela que ocorre durante o tempo A vão ter uma área de contribuição menor. Ou seja, se derivarmos essa equação, ela terá um ponto máximo em que há a coincidência da intensidade da precipitação correspondente ao tempo do percurso máximo e a área total. Esse tempo de percurso máximo que a enxurrada vai ter dentro dessa microbacia, nós vamos chamar de tempo de concentração. Vamos repetir essa sequência de cálculos para que você acompanhe a utilização das equações passo a passo. O escoamento superficial, medido pela sua intensidade ou volume, será sempre igual à precipitação menos a infiltração. No caso de vazão, a intensidade da precipitação menos a intensidade da infiltração de água no solo. No caso do volume do escoamento superficial, o volume da precipitação menos o volume da infiltração da água no solo. No caso de queremos definir a vazão num determinado ponto XY, nós temos que multiplicar a diferença entre a precipitação e a infiltração pela área de captação do ponto específico em que queremos conhecer a vazão. No caso específico de precipitações de intensidade extrema que excedem em muito a capacidade de infiltração de água no solo, podemos simplificar esta equação. Como podemos ver no gráfico, no caso de uma precipitação muito intensa, à medida que o solo satura com o tempo, a sua capacidade de infiltração de água vai diminuindo. Quando o solo atinge a sua capacidade mínima de infiltração de água, que é na sua condição saturada, a diferença entre a intensidade da precipitação intensa e a capacidade de infiltração de água no solo passa a ser constante. Essa característica específica da relação entre um solo saturado, portanto, com baixa capacidade de infiltração de água e precipitações de grande intensidade, permite que a gente substitua a infiltração de água do solo de uma avaliação dinâmica, portanto, bastante complexa, numa constante. A equação final aparece abaixo do gráfico, ou seja, a vazão num determinado ponto XY vai poder ser estimada através da intensidade da precipitação. No caso de precipitações máximas, essa intensidade terá duração igual ao tempo de concentração do ponto XY, vezes uma constante, vezes a área de captação. Vamos ver como essa sequência de cálculo é feita numa aplicação prática. Vamos considerar uma situação em que temos uma pequena bacia hidrográfica, na qual queremos determinar a vazão no final dessa bacia, no seu vertedor. Isso é uma aplicação bastante comum, por exemplo, na definição do vão ou de uma tubulação que deva ser utilizada na construção de uma ponte. Esse é o mapa esquemático da área. No caso da definição de vazões máximas,
A primeira definição sempre é o tempo de concentração. Nessa área, o percurso mais longo da enxurrada seria aquela que se forma no divisor de águas mais distante do ponto de deságue da bacia, percorrendo o seu talveg até o ponto de deságue, no qual queremos definir a vazão máxima. A maneira mais fácil de estimar o tempo de concentração é medir as distâncias de percurso da enxurrada no mapa e converter essa distância em tempo através de equações simplificadas que permitem a estimativa da velocidade de escoamento superficial da enxurrada em condições de fluxo não concentrado. Essas equações são válidas apenas como uma estimativa para condições em que o fluxo não se dá num canal confinado, como é o caso específico desse exemplo, em que a enxurrada vai percorrer do divisor de águas até a linha de talveg as áreas cultivadas e depois vai seguir ao longo da linha de talveg, que nessas equações apresenta-se como um canal vegetado de formato irregular, até a sua linha de deságue. No caso de fluxo concentrado em canais, vamos utilizar outras estimativas do cálculo de velocidade de escoamento. Conhecendo o tempo de concentração, utilizamos a equação de Fastether, ou outra semelhante, para o cálculo do volume de precipitação máximo esperado num determinado tempo de retorno com aquela duração. Conhecendo a duração da precipitação máxima esperada e o seu volume, podemos calcular sua intensidade média. Essa intensidade média é utilizada na equação racional simplificada, multiplicada pelo coeficiente de enxurrada, que é um valor também obtido em tabela, e a área de captação. Se utilizarmos como unidade milímetros por hora na precipitação e área em hectares, que é o mais usual em aplicações na área agronômica, teremos que dividir esses números por 360 para ajuste de unidade, para que a vazão seja expressa em metros cúbicos por segundo. Muito bem, chegamos na metade do cálculo. Conseguimos, com as duas equações que apresentamos, a de Fastether e a equação racional, determinar a vazão esperada da enxurrada num determinado ponto qualquer. A sequência do cálculo agora implica em utilizarmos essa vazão máxima esperada no dimensionamento das estruturas que irão interceptar ou conduzir esta enxurrada máxima esperada. Vamos ver um conjunto de equações também simplificado que permite esse cálculo. Os sistemas hidráulicos considerados na conservação do solo, como canais escodouros, terraços de drenagem ou tubulações, permitem o cálculo da sua vazão através da multiplicação de sua seção e vezes a sua velocidade. Essas duas variáveis são as variáveis de projeto principal. A multiplicação da seção do terraço, ou do canal escodouro, ou da tubulação, vezes a velocidade esperada de fluxo, resulta na sua vazão. Essa vazão terá que ser igual à vazão calculada como sendo a vazão esperada do evento de precipitação máxima. Da mesma forma como fizemos para o cálculo da vazão máxima esperada, vamos utilizar equações simplificadas. Precisamos de uma equação que permita o cálculo da velocidade de escoamento em sistemas de canais abertos, como são todos os sistemas utilizados em conservação do solo, sejam eles canais escoadores, terraços de drenagem ou tubulação, que calcule a velocidade esperada de fluxo com dados relativamente simples, que são os dados que geralmente são disponíveis nos projetos conservacionistas. Isso não impede que, em situações de maior disponibilidade de dados, sejam utilizadas equações mais complexas e, portanto, mais precisas. A equação que vamos utilizar nos cálculos mais simplificados é a equação de Manning.
A equação de Manning permite calcular a velocidade esperada em sistemas de canais abertos com muito poucas variáveis. Uma delas é a declividade. A declividade ou é uma definição de projeto, no caso de terraço de drenagem, ou pode também ser a declividade original do terreno, como normalmente acontece nos canais escoadouros. Outra variável é o coeficiente de rugosidade. Em conservação de solos, os valores adotados variam de 0,06 a 0,1. Canais muito bem vegetados apresentam valores de coeficiente de rugosidade em torno de 0,1. Reduzindo a vegetação, esse coeficiente também passa a ser reduzido, como podemos ver nas imagens. O último parâmetro que define a velocidade é o raio hidráulico. O raio hidráulico é a razão entre a área molhada e o perímetro molhado. Esse é um parâmetro de ajuste de velocidade bastante utilizado nos projetos. À medida que aumentamos o perímetro molhado, ou seja, o divisor dessa razão, diminuímos a velocidade de fluxo. Quanto maior a área de contato entre o fluxo, entre a superfície e a água em escoamento, haverá uma redução de velocidade de escoamento. A velocidade de escoamento em canais escoadores e terraços, ela é limitada em função das características dos solos, sobre o qual esse escoamento vai ocorrer. Geralmente, essa velocidade não pode ultrapassar 1,5 metros por segundo. Velocidades de escoamento menores do que 1,5 metros por segundo, geralmente até 0,8 metros por segundo, são velocidades mais adequadas para situações de escoamento em que há pouca vegetação ou de solos bastante suscetíveis à erosão. O ajuste dessa velocidade de escoamento para as características específicas do projeto será feito pelos três parâmetros dessa equação. Ou pelo aumento da rugosidade, que irá diminuir a velocidade de fluxo por aumentar o atrito, ou pelo aumento do seu perímetro, que também irá reduzir a velocidade em função da maior área de contato, ou pela diminuição da declividade, que irá diminuir a resultante gravitacional, portanto, a aceleração da enxurrada. Portanto, igualando a equação racional que estima a vazão máxima esperada à seção do canal escoadouro ou do terraço de drenagem, vezes a velocidade de fluxo estimada pela equação de Manning, resolvemos a questão do dimensionamento de sistemas de escoamento. Nesse caso, a precipitação máxima considerada será sempre igual à precipitação de intensidade igual ao tempo de duração da precipitação, determinado pela equação de Fastether ou outra semelhante. Esse procedimento de cálculo simplificado permite que sejam realizados cálculos relativamente precisos com aquelas variáveis geralmente disponíveis em projetos conservacionistas. Com os cálculos que mostramos, conseguimos dimensionar com bastante segurança terraços de drenagem, canais escoadouros, vertedouros de açudes e os vãos necessários na construção de pequenas pontes. Vejamos agora o tipo de pergunta que você deve ser capaz de responder com aquilo que discutimos nessa aula. Pense sobre as seguintes questões. Por que os cálculos que envolvem projetos conservacionistas foram feitos com equações simplificadas? Certamente há vantagens e desvantagens nesse tipo de procedimento de cálculo. Pense sobre isso para que você possa decidir quando é necessário ou possível estimar os projetos através de cálculos mais complexos. Uma vez decidido que os cálculos serão simplificados, é preciso pensar nas fontes e na origem das informações necessárias. Pense sobre isso preparando uma tabela em que você lista as informações necessárias e as possíveis fontes. E, por fim, na aula abordamos o exemplo da utilização do procedimento de cálculo para vazões, que é mais complexo.
Certamente, se o objetivo for a interceptação da enxurrada e a sua armazenagem, como é o caso dos terraços de filtração, os cálculos terão que ser adaptados. Sugira um procedimento de cálculo, uma sequência de cálculos, que possa ser utilizado especificamente para essa aplicação de interceptação e armazenagem do excedente de enxurrada, ao invés da sua condução através de canais escoadouros ou terraços de drenagem. Os conceitos para responder essas perguntas foram apresentados nessa aula. Se você teve dificuldade para responder alguma dessas perguntas, reveja a aula, consulte a bibliografia recomendada, discuta com seus colegas ou traga as suas dúvidas para a sala de aula. Nessa aula iremos tratar do tema terraceamento. Além de discutirmos os conhecimentos fundamentais e os aplicados sobre as diferentes técnicas de terraceamento, nós iremos utilizar os conhecimentos da aula em que discutimos as equações que permitem a estimativa do escoamento superficial, tanto o seu volume como a sua enxurrada. As técnicas de cálculo que discutimos nessa aula serão necessárias também para as diferentes aplicações de terraceamento. Então vamos recordar primeiro, rapidamente, o que foi visto nessa aula. Vimos um conjunto de 4 equações. Essas 4 equações combinadas permitem o cálculo de todos os parâmetros necessários para o dimensionamento ou a recomendação dos terraços. Uma equação, que é a equação racional, permite o cálculo da vazão máxima ou do volume máximo de uma precipitação intensa. Os componentes dessa equação são a precipitação, seja o seu volume ou a intensidade, um coeficiente de enxurrada e a área de captação considerada. No caso de terraços de drenagem ou qualquer sistema de drenagem de escoamento superficial, iremos igualar essa equação à seção e à velocidade de fluxo daquilo que será construído. Para a velocidade de fluxo, iremos utilizar a equação de Manning, que apresenta 3 variáveis. Uma é o coeficiente de rugosidade, a outra declividade e a terceira o raio hidráulico. O raio hidráulico consiste do perímetro molhado dividido pela seção molhada. A precipitação intensa, seja o volume ou a intensidade para a qual iremos calcular a vazão ou o volume que os terraços ou sistemas de drenagem terão que suportar, será dado por uma equação em que a duração da precipitação máxima e o tempo de recorrência irá definir o seu volume máximo. Essas 4 equações combinadas permitem todos os cálculos necessários para o dimensionamento de terraços de infiltração ou de drenagem. Recomendamos que os cálculos sejam feitos, principalmente para terraços de drenagem, através da planilha de cálculo que também fornecemos. Isso vai evitar erros de cálculo e a escolha de parâmetros errados nas equações. Como é o caso para todas as práticas mecânicas, o terraceamento é uma prática auxiliar ao manejo da cobertura. O terraceamento não substitui a necessidade de ter, para o controle da erosão, necessariamente, um manejo muito eficiente da cobertura. A cobertura evita o impacto da gota de chuva diretamente sobre o solo e, com isso, a erosão laminar. E ela tem também um efeito sobre a enxurrada. A presença da cobertura aumenta em muito o atrito da superfície. Com isso, a velocidade da enxurrada, consequentemente também a quantidade da enxurrada que vai infiltrar e a possibilidade de sua concentração também são diminuídos. Vemos nessas imagens 2 exemplos de plantio direto, ambos na região sul do Brasil, em que a cobertura do solo foi suficiente como prática conservacionista e não necessitou
da prática auxiliar do terraceamento. Na foto de baixo, vemos que essa área tem uma declividade muito grande e um cambisolo também bastante suscetível à erosão. A enorme eficiência com que o agricultor conduz a cobertura, mantendo tanto o verão como o inverno, nos seus dois cultivos, todos os restos de cultura sobre a superfície, fez com que as práticas mecânicas pudessem ser dispensadas nesses dois casos. Os terraços fazem parte das práticas mecânicas de controle de erosão e atuam exclusivamente no acúmulo da enxurrada. A estrutura de canal e camaleão dos terraços vai interceptar o fluxo de enxurrada e destiná-lo ou para a infiltração ou vai conduzi-lo com velocidades abaixo das velocidades em que é esperada a ocorrência de erosão para a rede de drenagem. Em relação à sua forma, os terraços podem ser parabólicos ou de base larga, se o canal do terraço tem um formato arredondado e o camaleão está acima da superfície natural do terreno. Ou embutidos, se o canal do terraço foi escavado de uma forma mais retilínea e o camaleão é constituído por uma parede bastante vertical e a declividade do terreno praticamente não foi alterada. No caso dos terraços embutidos, o material escavado para a construção do canal é, primeiramente, amontoado na forma de um grande camaleão e depois desmanchado na parte jusante do canal do terraço para que o terreno volte à sua topografia normal. A vantagem dos terraços embutidos está na sua estabilidade mecânica. Caso eles transbordem, como a declividade do terreno não foi alterada, ou praticamente não foi alterada, eles podem resistir a esse transbordamento sem que ele se seccione. Os terraços com aterro, os parabólicos ou de base larga, têm o talude jusante do camaleão sempre com uma declividade maior do que a declividade do terreno. Isso dificulta as operações mecanizadas nessa região e também torna esses terraços muito mais suscetíveis a seccionamento caso eles transbordem. Atualmente, há uma tendência de substituição das técnicas de construção dos terraços parabólicos para terraços embutidos, visando ganhar estabilidade mecânica. No entanto, as duas práticas ainda coexistem. Além da forma dos terraços, que lhes dá maior ou menor estabilidade mecânica, precisamos também pensar no seu funcionamento. Em relação ao funcionamento, vamos considerar duas possibilidades: os terraços de infiltração e os terraços de drenagem. Vamos ver agora como os sistemas de terraços de infiltração e drenagem funcionam, para depois utilizarmos as equações para o seu dimensionamento. Os terraços de infiltração também são chamados terraços em nível ou curvas de nível. No caso dos terraços de infiltração, a estrutura canal e camaleão são construídos numa única cota e são fechados nas duas extremidades. Ou seja, uma vez interceptada a enxurrada formada na superfície, ela fica retida na estrutura canal e camaleão e deverá infiltrar no solo. Os terraços de drenagem também são chamados de terraços em desnível ou curvas em desnível. Nesse caso, como podemos ver na primeira imagem superior do lado esquerdo, a estrutura canal e camaleão irá interceptar a enxurrada e conduzi-la, devido à declividade, à sua declividade, com uma velocidade relativamente baixa, até o seu deságue. Esse deságue poderá ocorrer sobre uma área bem vegetada, como vemos na imagem abaixo, um pasto, ou para uma estrutura especialmente construída para essa finalidade, um canal escoador. As duas imagens do lado direito mostram
esses canais escoador. São canais vegetados com grama, muito planos e largos. A função dos canais escoadouros é receber todo o deságue dos terraços de drenagem e conduzir essa enorme quantidade de enxurrada até a rede de drenagem principal com velocidades de fluxo relativamente baixas, normalmente situadas entre 1,2 e 1,8 metros por segundo. Para que a velocidade de fluxo seja baixa, são necessárias duas condições. A primeira delas é que o canal esteja muito bem vegetado e com grama, normalmente gramas de hábito estolonífero. Essas gramíneas possuem um sistema radicular bastante denso, o que faz com que a resistência à formação de sulcos e de vossorocas dentro do canal escoadouro aumente. Além disso, a sua vegetação vai provocar bastante atrito. Os coeficientes de atrito na equação de Manning, no caso de canais escoadouros bem vegetados, podem chegar até 0,1. Além da estabilização mecânica e estrutural do solo, conseguido com a vegetação dos canais escoadouros com gramíneas de hábito estolonífero, os canais escoadouros geralmente também apresentam uma largura muito grande. É frequente que, no dimensionamento dos canais escoadouros, sejam definidas larguras acima de 15 ou 20 metros. A grande largura em relação a uma altura de fluxo relativamente pequena, normalmente inferior a 20 centímetros, faz com que o raio hidráulico desses canais seja muito pequeno, ou seja, há uma enorme superfície com bastante atrito em contato com o fluxo e uma área de escoamento relativamente pequena. A ideia toda dos canais escoadouros é que a velocidade de fluxo dentro do canal escoadouro nunca ultrapasse um valor em que ela pode provocar erosão, principalmente erosão em vossorocas. O comprometimento do canal escoadouro num sistema de terraço de drenagem faz com que o sistema de terraços tenha que ser revertido, ou seja, um dano no canal escoadouro faz com que os terraços não possam mais desaguar nesse canal e com isso percam a sua função. Nesse vídeo vemos o deságue de um terraço de drenagem dentro de um canal escoadouro. Perceba que a velocidade dentro do canal escoadouro é muito baixa. Percebemos pela turbulência que no deságue do terraço de drenagem para dentro do canal escoadouro, a velocidade de fluxo estava relativamente alta. Mas assim que a enxurrada ocupou toda a seção do canal escoadouro, que é muito grande, houve uma redução de velocidade de fluxo. A grande quantidade de atrito da vegetação e a largura do canal, que lhe permite uma superfície de contato com a enxurrada muito grande, faz com que a velocidade de fluxo fique reduzida. E é isso exatamente que precisamos. Os volumes de escoamento dentro de canais escoadouros são relativamente grandes. E para isso, eles têm que ter uma seção de escoamento também proporcionalmente bastante grande, para que as velocidades de fluxo não aumentem. O cálculo da velocidade de fluxo dos canais escoadouros será feito sempre pela equação de Manning. E essa equação também será utilizada nos cálculos para que essa velocidade de fluxo não ultrapasse uma velocidade limite, geralmente situada entre 1,5 e 1,8 metros por segundo. O funcionamento dos terraços de infiltração e drenagem é igual apenas até a interceptação da enxurrada. Em ambos os casos, construímos a estrutura de canal e camalhão para interceptar a enxurrada ao longo da vertente, começando desde o seu topo até a sua parte mais baixa. Com isso, cada segmento entre um terraço e outro irá receber apenas a enxurrada daquele segmento, evitando que ela se acumule nas partes baixas do relevo.
e com isso possa se concentrar e provocar erosão em vossarocas efêmeras ou permanentes. Mas após interceptada a enxurrada, os dois sistemas se diferenciam. Nos terraços de drenagem, como já vimos, a estrutura de canal camaleão intercepta a enxurrada, conduz essa enxurrada em velocidades relativamente baixas, ou diretamente até a rede de drenagem, ou até os canais escoadouros. No caso dos terraços de infiltração, essa enxurrada vai ficar retida na estrutura camaleão-canal e irá infiltrar nessa estrutura, principalmente no canal do terraço. Os cálculos envolvidos nos dois casos são bastante diferentes. Vamos ver agora um cálculo que sempre é necessário quando pensamos em terraços de infiltração. Nos terraços de infiltração, o que interessa é a sua capacidade de armazenamento de enxurrada. Para calcular essa capacidade de armazenamento, precisamos conhecer 3 dimensões. As primeiras duas são a largura e a altura de corte do terraço de infiltração. Essa largura e altura de corte depende da técnica construtiva. E ela pode ser medida conforme vemos na primeira imagem superior do lado esquerdo. A outra dimensão que vai afetar a capacidade de armazenagem de enxurrada do terraço é a distância entre eles, ou seja, a distância horizontal média entre o terraço do qual queremos saber a capacidade de armazenagem e o terraço imediatamente a montante desse terraço. A capacidade de armazenagem é calculada pela equação que aparece na parte de baixo da figura. Ou seja, a seção do terraço ou a sua capacidade de armazenagem de água por metro de seção é calculado pela largura do terraço vezes a sua altura, dividido por 2 no caso de terraços embutidos. Essa capacidade de armazenagem do terraço em litros por metro linear do terraço, dividido pela distância horizontal, também em metros, é equivalente à capacidade de armazenagem de enxurrada desse terraço. Caso você faça essas contas e resulte um número, por exemplo, 25 milímetros, isso quer dizer o seguinte: se esse terraço estiver completamente vazio, ou seja, ele não tem a seção ocupada com enxurrada de eventos antecedentes, e ocorrerem 25 milímetros de enxurrada, esse terraço vai ficar completamente cheio. Quantidades de enxurrada superiores a 25 milímetros irão transbordar esse terraço. O ajuste da recomendação pode ser feito ou em função da distância horizontal desejada ou em função da técnica construtiva que definirá o tamanho do terraço. Caso exista uma distância horizontal desejada, é necessário adequar a técnica construtiva para que a capacidade de armazenagem em litros por metro do terraço esteja adequado àquela distância e ao valor de referência do qual a recomendação parte. No caso de não haver possibilidade de alteração do tamanho do terraço, em função de limitações nas escolhas das máquinas que irão fazer a construção, será necessário proceder ao ajuste na distância horizontal, ou seja, tendo um valor de referência e dada uma técnica construtiva ou um tamanho do terraço, calcule-se a distância horizontal. De qualquer forma, é necessário que haja sempre a coerência entre o tamanho do terraço, a sua distância e o valor de referência desejado em função da armazenagem de enxurrada. Vemos aqui um exemplo de um terraço de infiltração que tem um comprimento de corte de 6 metros e uma altura de corte de 0,8 metros. A seção desse terraço terá 2,4 metros quadrados,
ou 2.400 litros por metro. Caso esses terraços estejam a uma distância média de 70 metros um do outro, isso resultará, no final, em 34 milímetros de enxurrada de capacidade de armazenagem de enxurrada. Ou seja, se esses terraços, numa condição inicial, estiverem completamente vazios, uma enxurrada de 34 milímetros irá enchê-los por completo. Esse tamanho de terraço é um tamanho de terraço bastante frequente na recomendação de terraço de infiltração. A recomendação de terraço de infiltração será sempre feita pela sua capacidade de armazenagem de enxurrada, que é calculada pela equação que já mostramos. Os valores de referência são de 20 a 40 milímetros. 20 milímetros é um valor de referência para situações de pouco risco de erosão e grande eficiência de cobertura. E 40 milímetros é um valor de referência para situações em que a necessidade dos terraços é maior e a cobertura também será menos eficiente. A capacidade de armazenagem de enxurrada de um terraço de infiltração é uma informação essencial para o seu dimensionamento. Os terraços serão recomendados de acordo com diferentes capacidades de armazenagem de enxurrada. Quanto maior for o risco de erosão ou quanto maior for a dependência dos terraços para que o projeto conservacionista funcione, a capacidade de armazenagem de enxurrada dos terraços de infiltração terá que ser maior. Em situações em que as condições físicas do solo e do relevo e da precipitação indicam que não há um grande risco de erosão, principalmente erosão por concentração de fluxo, e a gente possa contar com uma boa proteção do solo também pela cobertura, a capacidade de armazenagem dos terraços de infiltração, quando recomendados, pode ser muito menor. Normalmente, as recomendações de terraços de infiltração vão requerer capacidades de armazenagem de enxurrada entre 20 e 40 milímetros. Um aspecto muito importante que diferencia os terraços de infiltração dos terraços de drenagem é que, no caso dos terraços de drenagem, todas as etapas de cálculo são fundamentadas em equações que têm relação com os processos físicos envolvidos. No caso dos terraços de infiltração, não existe conhecimento suficiente ainda para que possamos definir exatamente como a água, a enxurrada após interceptada, infiltra no canal do terraço. Praticamente não existem estudos sobre isso. Então, um parâmetro essencial para o dimensionamento dos terraços de infiltração é bastante desconhecido. As consequências práticas disso é que, no caso dos terraços de drenagem, é possível, através do ajuste do tempo de recorrência da precipitação, estimar o risco de falha do sistema. Nos terraços de infiltração, como não é sabido o tempo que vai demorar a infiltração da água no canal do terraço, e esse tempo, principalmente no verão, ele pode ser mais longo do que o intervalo entre precipitações que causam enxurrada, é muito razoável assumir que em alguma precipitação, durante o período de maior intensidade de precipitação, haverá enxurrada e parte da seção do terraço de filtração já esteja ocupada com enxurrada dos eventos anteriores que ainda não se infiltraram. Com parte de sua capacidade de armazenagem já ocupada com enxurrada de eventos anteriores, é fácil concluir que aquela capacidade de armazenagem de enxurrada para a qual projetamos o terraço, geralmente entre 20 e 40 milímetros, dependendo do risco, não estará plenamente disponível. E também podemos afirmar que, com certeza, durante as épocas de maior intensidade da chuva, a frequência de chuvas que provoca enxurrada será menor do que o tempo necessário para que toda
a enxurrada armazenada no canal do terraço se infiltre, que pode demorar, às vezes, dias ou mesmo semanas para acontecer, dependendo da compactação do canal do terraço, do solo sobre o qual ele foi construído e da consolidação do camaleão após a sua construção. A adoção do terraceamento como prática conservacionista já foi tão popular que o terraceamento foi até utilizado durante um bom tempo como sinônimo de conservação do solo. Com os ganhos de eficiência na cobertura do solo, principalmente com a generalização do plantio direto como sendo a opção de cultivo no Brasil, o terraceamento vem sendo cada vez menos utilizado e substituído por práticas vegetativas. A substituição do terraceamento por práticas vegetativas se dá principalmente pela interferência que o terraceamento tem na mecanização das áreas em que ele é adotado. Sempre que se faz a opção por adotar terraceamento, que ainda é uma opção bastante frequente, principalmente naquelas culturas em que não é possível o plantio direto ou a manutenção da cobertura o ano todo, necessariamente haverá o compromisso com a eficiência da mecanização da área, pelo surgimento de linhas mortas e também uma redução da área em cultivo. Vamos ver isso em alguns slides. Nessa imagem, vemos uma fotografia aérea de um pivô central, localizado perto de Goiatuba, no estado de Goiás. As cores claras indicam que essa área está em plantio direto. É a cobertura morta das culturas anteriores sobre a superfície. As cores escuras são os terraços que não foram cultivados. Técnicas de sistematização e de direcionamento de sulcação diferentes daquelas que eram adotadas nessa área e um aproveitamento integral da rugosidade gerada pelos próprios testes de cultura permitiu que essa área fosse cultivada sem a necessidade dos terraços. Os terraços, nesse caso, representavam duas limitações à utilização dessa área. Uma delas é a redução da área em cultivo e a outra é uma dificuldade na mecanização adicional pelo surgimento de linhas mortas e pela inexistência de uma largura fixa entre as operações, uma vez que a distância entre os terraços varia. Operações, principalmente aquelas ligadas à pulverização, que têm larguras maiores de operação, são bastante dificultadas numa área com essas características. Nessa outra área, também vemos uma imagem aérea. Essa área é localizada perto do município de Piracicaba, em áreas de solos altamente suscetíveis à erosão. Devido ao risco de erosão maior e à menor capacidade de infiltração de água no canal dos terraços construídos sobre esses solos, o espaçamento foi mantido muito pequeno. Com isso, surgem linhas mortas, ou seja, manobras no cultivo e em todas as operações mecanizadas têm que ser feitas sobre linhas já cultivadas. Isso tanto danifica as linhas sobre as quais vão ser feitas as manobras, como aumenta a quantidade de manobras em si, reduzindo a eficiência das operações mecanizadas. Na imagem inferior direita, vemos que, apesar da redução do espaçamento entre os terraços, eles não foram plenamente eficientes no controle de fosforocas. O deságue do caveador transbordou o terraço a jusante, que direcionou o fluxo da água, tanto aquela enxurrada já retida em seu canal, como toda a enxurrada vinda da estrada, do evento em que houve o dano, como dos eventos subsequentes, gerando uma bossoroca no terço final das encostas. Os efeitos de interferência dos terraços na produção agrícola, seja na redução da área cultivada, nas linhas mortas e o seu alto custo de implantação, fazem com que constantemente sejam procuradas alternativas à sua utilização. A cobertura do solo é extremamente eficiente, mas em situações de maior suscetibilidade a processos de erosão por bossorocas, ela pode não ser suficiente. Nesse caso,
é necessário a adoção de medidas complementares para direcionamento do fluxo da enxurrada. Experimentalmente, existem algumas alternativas sendo testadas, como, por exemplo, o escoamento superficial difuso, que será tratado numa próxima aula. Em todo caso, a recomendação dos terraços, seja de infiltração ou de drenagem, deve ser feita com muito critério e muito cuidado. Se eles não funcionarem, principalmente se seccionarem e transbordarem a enxurrada já retida, eles podem, inclusive, agravar os problemas de erosão em vossorocas efêmeras e permanentes, que é o principal objetivo do seu controle. Nessa aula, apresentamos alguns conceitos, principalmente os conceitos de funcionamento dos terraços de infiltração e drenagem, as limitações de sua recomendação, a interferência que eles têm nos sistemas de produção agropecuária e alguns cuidados que devem ser tomados em relação aos riscos envolvidos desses projetos. A técnica de recomendação de cálculo, ela foi discutida na aula anterior. Também algumas informações importantes sobre terraceamento, como custos e técnicas construtivas, não foram tratados. Por favor, consulte o material anexo de projeção e alguma bibliografia que foi colocada no site para complementar essas informações. Vejamos agora o tipo de pergunta que você deve ser capaz de responder com aquilo que discutimos nessa aula. O terraceamento está sendo substituído, em grande parte, por práticas vegetativas. Pense um pouco em que situações isso não pode ocorrer, ou por que o terraceamento não pode sempre ser substituído por essas práticas. Os terraços também reduzem a área cultivada, a eficiência da mecanização, pelas linhas mortas e pelo aumento da quantidade de manobras. Pense um pouco em como reduzir essa interferência, mas sem comprometer a eficiência de funcionamento dos terraços. Outra questão importante é sobre o risco de falha dos projetos. A velocidade de infiltração da enxurrada retida nos canais dos terraços não pode ser estimada corretamente por falta de pesquisa básica sobre esse assunto. Que efeitos isso tem sobre as recomendações ou dimensionamento da prática de terraços de filtração? E como estimar o seu risco de falha sem essa informação? Outra questão muito importante é sobre os canais escoadores, que certamente são a estrutura mais vulnerável dos sistemas de terraços de drenagem. O que pode ser feito, diferenciando ações ligadas à técnica construtiva e o dimensionamento, para reduzir essa possibilidade? Quais são as vantagens de atuar nas técnicas construtivas ou no dimensionamento? E há a possibilidade de combinar ações nessas duas formas de reduzir o risco de falha? E, por fim, a abordagem sobre recomendação de terraços de filtração e drenagem dessa disciplina muitas vezes difere de de literatura sobre esse mesmo assunto, principalmente se a recomendação é feita por tabelas. Procure uma tabela de recomendação de espaçamento e construção de terraços e compare com aquilo que discutimos nessa aula, onde há concordâncias e discordâncias, e analise as diferenças conceituais envolvidas. Os conceitos para responder essas perguntas foram apresentados nessa aula. Se você teve dificuldade para responder alguma dessas perguntas, reveja a aula, consulte a bibliografia recomendada, discuta com seus colegas ou traga as suas dúvidas para a sala de aula.